Meus irmãos, este vídeo é dedicado ao pastor Daniel Luz. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Meus irmãos, pastor Moabel. É com muito prazer que me dirijo a todos vocês hoje, neste domingo. Eu quero falar sobre pregadores do Evangelho, pessoas que têm a mensagem para levar. E quero usar da Bíblia, 2 Samuel capítulo 18, onde temos uma história muito triste, quando Davi teve que lutar contra o seu próprio filho. Davi estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. E ele, sendo homem de guerra, ele não poderia perder esta batalha. Não poderia. Absalão já tinha feito o coração de muitas pessoas de Israel, já estava do lado dele. Mas os amigos de Davi, Joabe e muitos outros, estavam querendo que Absalão desistisse da luta. E como Absalão nunca desistia, eles tiveram que ir à guerra. Então houve um combate muito grande. Israel fugiu perante os soldados de Davi. E Joabe, que era o capitão, o chefe do exército, foi informado que Absalão, ao fugir, estava numa mula. E ele passou por debaixo de um carvalho, por baixo de uma árvore, e seus longos cabelos ficaram presos nos galhos das árvores, e ele não podia se soltar. Estava entre o céu e a terra. Significa que Absalão, nos seus últimos momentos de vida, nem era amigo de Deus, nem amigo dos homens. Nem estava na terra, nem estava no céu. Estava pendurado. E quando Joabe foi informado, ele disse: por que não mataste ele? Eu te daria tanto e tanto em dinheiro. E o homem disse: não, ainda que me desses, e disse a grande quantia em dinheiro. Ele disse: eu não mataria o mancebo, porque eu vi quando o rei te deu ordem para que tratasse gentilmente o mancebo. Embora Absalão fosse um traidor, um mau filho, Davi ainda o amava. E Absalão, ou melhor, Joabe foi em direção a Absalão e encontrou pendurado pelos cabelos entre o céu e a terra e o feriu. E Absalão perdeu a vida. Mas o rei Davi não sabia. E era costume naqueles dias ter soldados que só corriam para levar a notícia. Não era notícia escrita, era uma notícia verbal. E eles tinham que correr, às vezes, 40 quilômetros, às vezes 50 quilômetros, para levar a mensagem para o rei. E Joabe disse para Cussi: vai e fala ao rei que viste. E Cussi saiu em direção ao palácio correndo. E Aimás disse: Joabe, deixa-me correr também e levar a mensagem. Joabe disse: meu filho, hoje é o dia de Cussi levar a mensagem. Ele disse: não, mas deixa-me correr. Ele disse: você não tem uma mensagem conveniente. Mas ele disse: seja o que for, deixa-me correr. Joabe disse: corre. E aí Cussi já estava muito na frente. E Aimás estava atrás. Tudo indica, pela palavra de Deus, que ele, ao tomar o caminho da planície, ele fez um atalho. E quando estava se aproximando onde estava Davi,
o sentinela lá da torre disse: eu vejo um corredor, e o corredor se parece com Aimás. E Davi disse: é homem de bem, trará boas novas. E, novamente, o sentinela disse: mas há um outro correndo após ele. E o correr parece Cussi. E o que aconteceu? É homem que traria a mensagem para Davi. Quando chegou Aimás, o rei perguntou o que estava acontecendo no campo de batalha. Aimás disse para Davi o seguinte: eu vi um grande alvoroço, mas não sei o que era. Davi disse: põe-te aqui. Quando chegou Cussi, ele contou que Absalão era morto, que Israel tinha fugido. Ele tinha a mensagem. Davi chorou muitíssimo, e quase que foi o fim de sua carreira naquele dia, porque ao chorar muitíssimo, Joabe disse: então, se ele tivesse vivido e todos nós tivéssemos morrido, estaria bem para você, né? Davi se recobrou e foi falar com o povo. O que eu quero dizer é o seguinte: há dois tipos de corredores. Um que sai levando a mensagem e outro que vem e não tem a mensagem. Aí mais, o pregador sem mensagem, que corta atalhos e entra na obra de Deus. Vocês sabiam que nós temos hoje pessoas que têm companhias de aviação, ou melhor, fábricas de aviões, e abrem igrejas? Por que abrem igrejas? Porque a igreja dá mais dinheiro que construir aviões. Que para construir aviões tem que ter licença, tem que comprar alumínio, motores, parafusos, profissionais de altíssimo nível. E igreja não. Aluga um lugar e começa a contar mentiras e o povo começa a acreditar. E ele vai investindo mais dinheiro e depois fica milionário. Há pregadores ganhando $1 milhão por dia. $1 milhão por dia. E há também aqueles que têm bares e abrem igrejas. Bares, lugares de bebedeiras. Eu estou dizendo o que eu vi. Abrem igrejas. Outros têm fábrica de plástico. Abrem igrejas. Porque igreja dá muito dinheiro. Igreja não paga impostos. Igreja bota um para cantar, outro para tocar, e um quer aparecer tocando, outro quer aparecer cantando, e o dinheiro sendo arrecadado e sendo arrecadado. São os pregadores Aimás. Cortam atalhos. Quando pessoas como eu, no meu caso, eu fui para o seminário com 18 anos de idade. Não tinha nem dinheiro para o lanche do caminho, não tinha. E fui às duras penas de carona, de caminhão, às duras penas cheguei, às duras penas paguei com o meu trabalho de pedreiro o meu curso. E quando a gente volta, o filho do rico, o filho do milionário, já assumiu posições altas na mesma igreja. E aquele que foi para o seminário não tem nenhum valor, porque ele é pobre. Não importa que depois, eu estou dizendo casos que eu vi com os meus olhos, que ele se desvie, que ele blasfeme de Deus, blasfeme da igreja, não importa. Eles não conseguem perceber isso. No meu caso, quando eu me formei, voltei para a minha igreja que me viu nos meus dias de juventude. Levei 1 ano para dar o primeiro testemunho. 1 ano.
Mas quem tinha dinheiro é levado para aqui, para ali, para aqui, para ali. E depois todos eles se desviaram. Ainda blasfemaram da igreja, zombaram da igreja. Pecaram contra a igreja. Vamos ter cuidado com os pregadores, ai mais. São aqueles que recebem a igreja porque o pai deu a igreja para ele. Ou porque o tio deu a igreja para ele. Ou porque o irmão deu a igreja para ele. No Velho Testamento, a última coisa que Deus reclamou para Israel foi a seguinte: vocês estão consagrando pessoas que não são levitas, que não são do sacerdócio. Ele quis dizer, em outras palavras, que eles estavam consagrando sacerdotes da ralé do povo. Por que Deus não queria que os sacerdotes casassem com viúvas? Deus tem alguma coisa contra as viúvas? Não. Ele tem com os filhos das viúvas que herdariam o sacerdócio do levita, não sendo levitas. Porque o pai sempre deixa para o filho, ou deixa para o enteado, ou deixa para o sobrinho. Por que a igreja católica é tão rica e por que os padres não casam? Porque o dia que o padre casar, ele vai deixar para o filho dele, não para a igreja, a riqueza que ele conseguir em vida. É só isso. Porque Pedro era casado, o casamento é um mandamento divino. E por que não casam? Para deixar a riqueza para a igreja católica. Então, quando terminou o Velho Testamento, entramos no Novo Testamento, não teve mais a lei, não teve mais os levitas. O pessoal que fala que é levita hoje não sabe o que está falando. Não existe hoje dentro da igreja levitas, não existe. Embora eles se intitulem eu sou levita. Bom, continuando, no Novo Testamento houve a chamada divina, chamada para o ministério. Nos tempos passados, quando uma pessoa recebia a chamada divina, ele ficava quieto, ele tinha temor. Aquilo era como um tesouro escondido dentro dele. Mas o que é que nós encontramos? O pai passa a igreja para o filho. O sogro passa para o genro. O tio passa para o sobrinho. É como se fosse um bem que é dele, Ele não está se importando que a igreja é de Jesus, não. Mas ele passa para quem ele quer. Isto não é chamada divina. Particularmente, uma pessoa que eu conheço, estudou comigo na mesma escola, no mesmo ano, ele luta muito contra Dake. Diz assim, eu fui contra a publicação Dake. Foi? Muito bem. Dake foi chamado por Deus, os pais dele nem eram crentes. E ele deixou a maior riqueza que um ensinador de Bíblia deixou neste mundo. Dake deixou. E ele, como é que ele conseguiu a igreja dele? O pai deu para ele e ele deu para o filho. E o filho vai dar para o neto. E o neto vai dar para o bisneto. Onde está a chamada divina aí? Não existe chamada divina. Existe oportunistas dentro da obra. Existe mais que cortam o caminho. Fazem atalhos na obra de Deus. Depois nós temos que ir a uma igreja, um culto, 2 cultos, 3 cultos, e a mesma repetição de mensagens, as mesmas repetições de ideias. É cansativo, é doído. Dói o nosso coração. Porque hoje
é a época da chamada divina para a pregação do Evangelho. No passado, era herança de levitas. Acontece que o levita não possuía nada. O levita não tinha casa, o levita não tinha salário, o levita não tinha herança. Nem em Israel ele teve herança. Mas hoje, eles enchem os bolsos e dizem, eu sou levita, tem carro, tem casa, eu sou levita. Não sabe o que está falando, né? E eu tenho que ficar ouvindo isso, né? Isso é muito ruim. Às vezes fica difícil a gente continuar pregando o Evangelho, porque eles fazem todo o esforço possível para desacreditar a chamada divina. São os aimaces da vida. Cursi o verdadeiro corredor com a mensagem. Chegou por último. Quem chegou primeiro? Aquele que tem o dinheiro para a televisão, para o rádio, para cartazes. É este que chega primeiro. São estes que embrulham a igreja, embrulham. Eu vou perguntar a vocês. Existe um pastor que pode ser pastor de 500 igrejas? Existe? Não, não existe. Um pastor só pode cuidar de um rebanho. Um rebanho. E pela minha experiência, é muito difícil um pastor cuidar de um rebanho com 500 pessoas. Eu estou dizendo como pastor, visitar, orar, ir ao hospital, fazer funerais, fazer casamentos, batismos. Um pastor para 500 pessoas é muito. Como é que um pastor pode ter 500 igrejas, 700 igrejas, outro 800 igrejas? Você já imaginou por que eles fazem isso? É pelo amor da obra? Não. É pelo amor ao dinheiro. Eu não vou enganar aqueles que estão iniciando a carreira do Evangelho. Não vou mentir a ninguém, especialmente aqueles que estão iniciando. Não cometam esta loucura. Que quando você chegar na presença do Todo-Poderoso, Ele vai cobrar de você e de mim o nosso tempo e o nosso trabalho. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o seu santo nome.